Normalmente, Leda, as pessoas estão preocupadas com o lado de fora, né? O principal é a gente trabalhar a nossa vibração. Eu costumo ensinar também muito para as pessoas fazerem um catalisador energético, que é um copo de vidro com água, sal grosso e uma pedra de carvão. E colocar, por exemplo, atrás da porta de entrada. Então, tudo que você quer para a sua vida tem que estar representado no seu ambiente. E tudo aquilo que você não quer não precisa estar ali. O que as pessoas fazem? Elas deixam as melhores coisas para quando vem. Ah, quando vier Visita. visita, eu vou cuidar da energia, você se alimentar bem, beber bastante água, né? Ver coisas que vão te colocar para cima e não te colocar para baixo. Para casa, o Palo Santo não é suficiente. Então eu gosto muito daquele bastão de sálvia. Não sei se você já viu. É um bastão assim de sálvia enrolada, seca. A gente não limpa a nossa casa fisicamente, não precisa faxinar a casa, porque senão a gente vai ter a casa Sim. suja, com poeira. A energia é a mesma coisa, só que a gente não vê. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com a Lu Santos. Lu Santos é mentora, é terapeuta integrativa, ou seja, ela é especialista em energia, limpar a energia da casa, criou o método terapia sistêmica de ambientes, tem mais de 20 anos de experiência nessa área, em terapias holísticas, ela também pratica o desapegar. Enfim, nós vamos conversar sobre essas terapias que podem ajudar a gente a limpar a gente. Dizem que a gente deve andar sempre com o bico coberto, né? Para se proteger. Não sei, vamos saber tudo isso com a Lu. Tá entrando a Lu? Entrou. Tudo bem? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Ô Lu, como é que a gente faz para a gente se livrar das energias negativas? Para a gente ser um foco de energia positiva? Normalmente, Leda, as pessoas estão preocupadas com o lado de fora, né? Então, eu não posso conviver com essas pessoas, ou eu tenho que cuidar da minha casa, ou eu tenho que. Né, eu vi você falando, né? Colocar, proteger o umbigo, fechar o umbigo e fazer outras coisas, mas assim, o principal é a gente trabalhar a nossa vibração. Porque eu Como é que a gente atraio, na trabalha? verdade, eu atraio aquilo que eu vibro. Então, por exemplo, se eu estou vibrando de forma negativa, no vitimismo, no desânimo, eu vou atrair mais disso para minha vida. Então, a gente tem que trabalhar, né? E felizmente hoje a gente tem várias formas de fazer isso, né? Várias terapias holísticas também para apoiar nesse sentido, para a gente elevar a nossa vibração e para a gente estar atento a isso, porque eu acho que é um orar e vigiar, né? Diário. É lógico que a gente não está o tempo todo, né? Todos os dias felizes, animadas, né? Vibrando lá em cima. É uma montanha russa a vida, né? É, Então, tem dias que a gente está assim, mais desanimada, aconteceu alguma coisa, está mais triste, mas a gente entender que aquilo é um momento e buscar recursos para sair daquele momento, né? E cuidar da nossa energia nesse sentido, né? Começando pelo emocional e depois a gente tem diversas práticas para ajudar a gente nesse caminho. tipo, quais práticas? Tipo, por exemplo, meditação para mim é ótimo, né? Então você meditar todos os dias, nem que seja 5 minutos, né? Seja uma oração, seja uma meditação, aquilo que fizer sentido para você. Então trabalhar nesse olhar para dentro, nesse, né? Centrar um pouco a sua energia, o seu pensamento. Eu gosto de trabalhar muito do lado energético também. Então costumo ensinar assim meus alunos, meus clientes a criar realmente, né, uma bolha de luz de proteção, né? Proteger o seu campo energético para você não ser tão afetada pelo externo, né? Porque a gente sabe que, né, a gente está convivendo com todas as pessoas de todos os lugares e muitas vezes a gente acaba deixando o nosso campo aberto e ser afetada por isso. Mas como é que a gente vai fechar esse campo? A gente pode trabalhar isso através mesmo da intenção. Então, você mesmo intencionar, você se visualizar, por exemplo, numa bolha de luz. Ou você visualizar sua casa numa bolha de luz, né? Eu trabalho muito com esse lado da energia da casa, né? Porque eu costumo falar que a energia não tem parede. Então, às vezes você mora em uma casa e tem uns vizinhos super desequilibrados, né, que estão sempre brigando, que estão sempre em desarmonia. E essa energia, sim, pode afetar a sua casa, pode afetar a sua família, pode afetar você. Então, da mesma forma que você pode proteger a sua energia, você pode também trabalhar essa proteção energética da sua casa, né? Sejam com limpezas energéticas, seja colocando a sua casa numa bolha de luz, seja intencionando cristais, plantas, tudo isso ajuda também nesse processo.
Como assim, cristais? Cristais, aquele cristal transparente, em Por exemplo, ponta? selenita. Eu adoro selenita. É um tipo de cristal também que é, ela é autolimpante, então ela costuma limpar a energia do ambiente. Eu costumo ensinar também muito para as pessoas fazerem um catalisador energético, que é um copo de vidro com água, sal grosso e uma pedra de carvão. Carvão vegetal, carvão de churrasco mesmo. Hum. E colocar, por exemplo, atrás da porta de entrada, porque ele é um filtro energético, ele capta energia, né? Essa combinação da água, do sal e do carvão. E aí você consegue, não é que ele vai resolver todas as questões da sua casa, todas as suas questões, mas ele começa a mostrar para você realmente como é que está a situação. Se, por exemplo, se a água fica preta ou se o sal fica logo enrijecido, né? Fica cristalizado, então são sinais que a energia pode estar mais densa. E é engraçado quando as pessoas começam a fazer isso e começam a relacionar, né? Nossa, realmente eu percebi isso naquele momento que aconteceu essa situação, essa briga, ou, sei lá, eu comecei a ver um monte de notícia de desgraça e a minha vibração baixou. E aí, ou chegou uma pessoa na minha casa que não tinha uma energia muito boa, e aí o copo com água já ficou logo preto. A gente começa né? Porque muitas vezes a gente precisa de aquela coisa de ver para crer, né? Mas não tem uma coisa do carvão afundar ou não afundar? Tem também. O carvão também pode afundar. Tem. Normalmente ele vai ficar boiando, né? Se você deixar, se fizer ele limpinho, ele vai ficar Sim. boiando. Ele pode afundar E se ele também. afundar Também. porque a energia está ruim? Ele captou também uma energia mais densa. Normalmente ele afundar, ele escurecer, a água ficar mais turva ou cristalizar o sal. É uma experiência legal para fazer em casa, né? Porque a gente começa a observar. Eu não acho que isso vai resolver nenhuma situação. Não é que aquele copo com água ele vai limpar toda a sua casa, toda a sua energia. Porque eu acredito mesmo que tudo isso está muito relacionado ao nosso olhar para dentro. Então, a nossa conexão com a gente mesmo. Porque se eu me trabalho, né? Se eu busco me desenvolver, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, cuidar da minha energia, e esse cuidar da energia, você até perguntou como, né? Parece que é uma coisa muito holística, mas cuidar da energia é você se alimentar bem, beber bastante água, né? Ver coisas que vão te colocar para cima e não te colocar para baixo. Estar com pessoas que, novamente, vão te colocar para cima, não vão te colocar para baixo. É, ler bons livros, ouvir coisas boas. Tudo isso afeta a nossa energia, afeta a nossa vibração. Então não é uma coisa assim, né, que as pessoas pensam, é uma coisa muito holística. Não é, porque se você se alimenta mal, só vê desgraça, tá rodeado de pessoas negativas, como é que você vai ficar no final do dia? Drenada. Não vai ficar bem mesmo. Não vai ficar Mas bem. Aí é vai achar que é uma interessante coisa porque, espiritual. porque tem gente tão negativa que já aconteceu comigo umas duas vezes, em duas situações diferentes, assim. Há muito tempo atrás, que eu tinha uma guia e a guia arrebentou na frente da pessoa. Eu tinha uma certeza que aquela pessoa não gostava de mim, mas eu não tinha provas, assim, eu não podia provar. E de repente eu estava falando com ela, espatifou tudo, assim, do nada, entendeu? É. E outro dia também me aconteceu isso. Eu estava almoçando e com as pessoas, de repente, meu cordão de olho grego, sabe? Arrebentou. Quebrou, arrebentou. Ah, nossa, É muito é, doido, né? é muito doido. Então, assim, isso mostra E realmente como a energia existe e a gente pode ser existe. Agora, afetado a por pessoa ela. pode não te desejar mal necessariamente e ter uma inveja, sei lá o que é. O que é que faz a coisa arrebentar na tua cara, assim? Pode ser uma coisa inconsciente, né, Leda? Assim, às vezes não é uma maldade, assim, que a pessoa Uhum. saiba, né, que ela realmente quer o seu mal. Não, mas ela pode estar ali, né, até te admirando em certo, assim, né, de uma certa forma, mas querendo estar no seu lugar ou querendo. Então, assim, não dá pra gente generalizar, né? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Às vezes não é a pessoa, às vezes é o ambiente. Né? Às vezes a combinação de tudo, do ambiente, das pessoas que estão ao redor. E aí, se a gente também não está se cuidando, a gente acaba sendo mais afetado por isso. Então, eu acredito que tem sempre assim, um olhar pra gente na situação. Nunca é só pro outro. E tem alguma coisa que a gente possa usar para se proteger? Porque quem é do candomblé ou da Umbanda usa aqueles cordões, aquelas guias de santo e tal. E quem é católico, quem é evangélico, não usa. E aí pode usar, sei lá, um cordão, esse olho grego, que todo mundo fala que o olho que não é É, grego, é turco, mas enfim. eu acho que assim, você tem que usar aquilo que represente proteção para você.
Porque deixa, Porque você deixa eu explicar uma acredita coisa. que é Porque você proteção. acredita. Então, por exemplo, uma pessoa que não é um bandista, se ela usar uma guia, ela não vai significar nada para ela, vai ser simplesmente um colar. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Uma pessoa, né, sei lá, que acredita, né, no olho grego, por exemplo, vai usar aquilo, vai se sentir protegida. Vai tapar o umbigo, vai se sentir protegida. Então, assim, eu acredito muito mais que a nossa intenção e a nossa força em acreditar que aquilo realmente vai funcionar é que faz com que aquilo funcione. Então, assim, a gente tem que ir muito. O que funciona para mim? O que eu acredito? O que eu vou me sentir? O que vai me fazer me sentir realmente protegida? E principalmente, eu acho que é escolha, né? Eu escolher estar com pessoas. Eu já vou, imagina, você vai encontrar alguém que você já sai da sua casa pensando, nossa, eu vou encontrar fulana, mas ela é tão negativa, ai, mas eu vou ficar, né? Eu vou me sentir mal depois, e que não sei o quê. O que vai acontecer? Aí é tranquilo, você vai se sentir mal, é certo. Exatamente. Exatamente. Agora você vai, por Mas às exemplo, vezes eu a tô gente é bem. atropelado também pelas pessoas, né? Não, Você muitas sai porque vezes, quer né? se divertir e dá de cara com uma pessoa, um bodão na sua frente. Muitas vezes, muitas vezes. Tem uma prática que a gente faz, né? Uma das terapias que eu estudei e atuo é o Theta Healing, né? Uma prática que a gente faz é fazer um movimento com a mão, assim, como se estivesse fechando o nosso campo, tipo um zíper, de baixo Assim, até acima. É. Como se estivesse fechando um zíper de uma calça até aqui em cima. E você, né, intenciona, fechando o seu campo. Então, é uma forma de você fechar o seu campo e se proteger no momento que você sentir que, putz, tô me sentindo. Eu acho que todo mundo já passou por isso de estar num lugar e começar a se sentir mal, seja uma dor de cabeça, um claro. mal-estar, né? Com certeza. Então não dá para dizer que não existe isso, porque eu acho que eu não conheço ninguém que não tenha passado por uma situação dessa. É verdade. É muito comum, né? Você sentir, você, sei lá, a tua intuição, teu sexto sentido, sei lá o que, te sinaliza isso, né? É, muito, muito, né? E de muitos anos para cá eu venho trabalhando também esse lado de olhar para casa, né, para o nosso ambiente, porque a nossa casa é o lugar que a gente passa mais tempo, é o lugar que a gente vai para descansar, para se reenergizar, né? Na época do confinamento, então foi o lugar que a gente mais ficou em É casa. verdade. Então, assim, a energia da nossa casa, ela afeta muito a nossa vida, ela afeta todas as áreas da nossa vida. E se a gente não cuida dessa energia, se a gente não cuida da nossa casa, né? Tô falando de energia, mas tô falando de tudo da nossa casa, porque tudo tem energia, a gente também é afetado por isso, dentro da nossa casa. Então, não é só fora, não. Dentro também acontece muito. E como é que a gente pode proteger a casa da gente ou se proteger dentro de casa? É, eu acho que mais uma vez, eu falo muito, né, que você falou do desapego, eu falo muito do destralhe. Então, assim, quando a gente. Não é nada holístico, né? Vamos pensar, quando a gente tem coisas a mais na nossa casa, quando a gente acumula em algum nível, quando a gente começa a guardar um monte de coisa que a gente não usa, a gente está com a energia parada. Então, a gente faz com que a energia do nosso ambiente não circule. E isso, né, se a gente olhar, né, através do Feng Shui também, que é uma técnica Uhum. muito antiga, né, se a gente, por exemplo, olhar para a planta da nossa casa, a gente consegue definir e identificar cada área da nossa vida dentro da nossa casa. Então, tem a prosperidade, tem a área da saúde, tem a área da criatividade, tem a área da família. Então, muitas vezes, aquele quartinho dos fundos, né, aquele quartinho da bagunça, é bem na área da saúde. E a pessoa não sabe por que vive doente, ou porque vive com questões de saúde. Tá lá cheio de acúmulo, cheio de coisa velha, cheio de coisa parada, no lugar, né, que deveria estar com a energia fluindo. E aí, independente de você, eu costumo falar, não importa qual é a área. Ah, mas agora eu preciso saber qual é a área da saúde, qual é a área da prosperidade. Não, você precisa olhar para sua casa e começar a colocar a sua casa toda em ordem, porque independente de onde está a sua bagunça, né, o seu acúmulo, está afetando a sua vida de alguma forma. Então, assim, para trabalhar e para cuidar da energia da casa, eu começo sempre pelo destralhe. E esse destralhe começa
É tirando o que você não usa, ou tirando o que você tem duplicado, tirando o quê? Tirando o que você não usa, tirando o que está quebrado, tirando o que você ganhou e que não faz o menor sentido para você, você só ficou porque recebeu de uma amiga e você nem gosta daquilo e tá aquilo lá na sua casa que você passa e olha todo dia, mas não se conecta com aquilo que você realmente quer. Então, assim, imagina que a sua casa é um grande quadro dos sonhos, né? Um grande quadro de visualizações. Então, tudo que você quer para sua vida tem que estar representado no seu ambiente. E tudo aquilo que você não quer não precisa estar ali. Então, assim, não existe algo neutro. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo. Tem uma garrafa aqui. Ou eu gosto dessa garrafa e gosto de ter essa garrafa, ou ela não tem sentido na minha casa. Porque se ela é uma coisa assim, aquela coisa, não fede nem cheira, né? Aquela coisa que a gente fala, não Tem fede um nem monte cheira. de coisa assim na casa da gente, que não fede nem cheira. Não tem. Só que assim, ok, qual é o propósito daquilo ali? Não é melhor você ter algo Nenhum. só que te coloque pra cima, que você olha e fala, nossa, eu amo essa garrafa, adoro esse vaso, adoro essa almofada. Isso vai, né, a gente está falando de energia no começo, isso vai fazer com que você passe o seu dia, e eu acho que muita gente hoje em dia, né, eu trabalho home office já há muito tempo, muita gente trabalha em casa, né, e passa mais tempo em casa depois de tudo que aconteceu, e passa rodeado de coisas que não ama, rodeado de coisas que não gosta, rodeado de coisas que não tem uso, rodeado de coisas que às vezes comprou, herdou, ganhou e nem sabe por que mantém aquilo ali. E tudo isso afeta a nossa vibração. Porque imagina você acordar, abrir os olhos e ver um quadro que você gosta, e ver umas fotos legais. Agora, o contrário também. Imagina você acordar, abrir os olhos e ver, tipo assim, sabe, uma cortina que você odeia aquela cor, aquele objeto que você ganhou de uma pessoa que você nem gosta muito, mas botou ali na sala. Muda tudo, né? Não, é verdade, eu acho perfeito. E acho que a pandemia exacerbou isso muito. Primeiro, as pessoas ficaram mais em casa. Segundo, esse olhar para as coisas da casa, esse olhar para o quadro ou para a almofada, e, sabe, nem prestar atenção. De repente, você ficou em casa e prestou atenção, porque você não tinha outra coisa para fazer, acabou notando aquilo tudo. E as coisas, de repente, começaram a gritar com você: não quero isso aqui, não quero, não é isso. E, Porque você sei parou lá, para saiu do automático, né, e parou para realmente sentir o efeito disso na sua vida. Porque quando a gente vive nesse automático, né, a maior parte das pessoas saíam de manhã cedo, mal faziam nada em casa, chegavam de noite cansadas. Então, assim, a casa era só para dormir, né? Não se olhava para casa. Então, a gente precisou olhar para casa com mais cuidado e viver nessa casa, né? Então, até a organização da casa com as pessoas trabalhando, muita coisa mudou. Então, a gente começa a perceber o efeito disso na nossa vida. E tem um efeito energético e emocional também. Eu já acessei diversos estudos, né? Acessei um estudo da Universidade de Yale que fala, por exemplo, que a pessoa que tem essa questão do acúmulo, né, em algum nível, quando ela vai desapegar de algo, é como se fosse uma dor física. O cérebro identifica como se fosse uma dor física, como se ela tivesse realmente uma dor física, de tão forte que é o apego, né? E tem diversos estudos nesse sentido, assim, principalmente que afetam o lado emocional da mulher, aumenta o cortisol, né, o hormônio do estresse. Então, assim, tem estudos que provam isso. Então, você ter coisas ao seu redor demais leva a tudo isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa está ali realmente, né, aquilo que a gente falou, se sentindo mal, com baixa vibração, porque dentro da casa dela só tem, não vou falar tralha, né? Porque tralha parece que é uma coisa, às vezes não é nem tralha, mas assim, é coisa que não faz sentido para ela, que ela foi acumulando ao longo dos anos, e a gente acumula muita coisa, né? muito, A gente acumula, nossa. assim, eu sou super desapegada, mas eu acabei de mudar, tô no Airbnb agora, tô com minhas coisas encaixotadas num depósito, porque eu tô em transição, assim, para mudança de casa. E eu falo, gente, por mais que eu seja desapegada e minimalista, quanta coisa. Eu não sou nada minimalista e nada desapegado. Eu preciso Então, trabalhar uma muito mudança. isso em mim. E olha que eu trabalho isso em mim. Mas mesmo assim, eu sinto que eu tenho coisa demais e que eu fico nessa. Ah, mas eu ganhei de não sei quem, ela me deu com carinho e tal, mas eu não gosto, nem quero, nem preciso. Esse não quero, não preciso, não posso, é muito difícil de exercer, né? É muito difícil,
sim, porque assim, E você se habitua, se acumula. é emocional, né, Leda? É emocional. Então, assim, a gente acaba tendo realmente esse apego às coisas, como eu te falei, né? Que chega a afetar, né? Chega a gente achar que a gente está tendo. É quase como se a gente estivesse perdendo algo muito importante da nossa vida quando a Mas gente vai também desapegar. é muito legal quando você abre o seu armário, você fica remexendo para tirar coisas. E eu faço muito isso. E de repente eu descubro coisas que eu nem lembrava, que eu vou adorar ter, sabe assim? Aham. Falo, nossa, eu adorava essa blusa, por que que ela sumiu da minha vida? Porque eu assumi Porque ela sumiu no meio de um monte de coisa, né? um monte de coisa que talvez você não Quer ver uma use, coisa que eu acho que as né? pessoas. Eu tenho uma amiga que vendeu, depois, pós-pandemia, ela vendeu um número infinito de bolsas. Porque ela descobriu que ela não precisava daquilo, que ela, na verdade, não tinha o menor sentido para ela. E ela gosta de dinheiro. Então, ela fez um dinheiro importante, porque eram bolsas de grife, que estavam bem cuidadas, enfim, ela Uhum. funcionou muito bem para ela. E ela vendeu sem culpa nenhuma, porque ela viu que não usava, ela não usava há séculos, ela nem lembrava que tinha, né? Mas é isso que É acontece muito realmente. engraçado isso, né? Porque a gente vai, sei lá, você vai abrindo, vai colocando as coisas ali nos armários, nas gavetas, porque eu gosto de ter as coisas, porque tem coisa que você precisa ter, né? Outro dia eu descobri que eu não tinha, eu queria fazer um drink, eu falei, meu Deus, eu não tenho copo, esse copo, entendeu? Um copo idiota, mas eu nunca não tenho em São Paulo, no Rio eu tenho, mas em São Paulo, aqui em São Paulo, eu não tenho copo para fazer um Negroni, que é um copo baixo, tipo de uísque. Uhum. Eu não tenho. Como assim eu não tenho? Eu não tenho, entendeu? Eu tenho um monte no Rio, Uhum. na minha casa no Uhum. Rio, que um Uhum. dia eu vou desfazer e vou juntar as duas. Mas enquanto não vende lá, sabe como Aham. é? Você fica nessa Aham. confusão, Acaba com porque também você não mais pode resolver coisa. tudo, né? Tem Não. coisa que a gente não consegue resolver, né? Você tem um Não, eu apartamento acho que que assim, você precisa vender e não vende. Aí, se você não vende, você também não tem como trazer as coisas não, todas, com certeza. né? Não, mas eu acho que assim, É também não é muito assim, louco ter coisas, é muito maluco. É muito maluco. é, É e coisa de doido. não é sobre ser minimalista, porque eu acho que assim, não levanta essa bandeira que a gente precisa viver com meia dúzia de coisas. Não é isso, é assim, você viver com aquilo que faz sentido para você e com aquilo que você dá uso. Então, assim, se o copo você vai usar e é importante para você, ótimo, tem o copo. Sim, mas tem coisa que você não se toca. Eu me lembro que quando eu assinava jornal impresso, eu guardava inúmeros recortes. E hoje eu não tenho jornal impresso e não sinto a menor Uhum, falta daqueles recortes, uhum, entendeu? uhum, uhum. É, Eu guardava porque eu achava que um dia eu precisava. É claro, tem o Google, né? Basta entrar no Google. hoje em dia, né? Hoje em Hoje dia, em dia faz todo sentido, né? Você não precisa mais ter um arquivo. Eu já tive aqueles arquivos de metal, sabe, cinza, sei, com sei. pastas e pastas, mas eu precisava disso. E de repente você reduz tudo ao Google. A vida é muito doida, né? O mundo mudou muito também, né? Aí são A outros acúmulos, tecnologia né? ajuda isso A tudo. gente acumula fotos no telefone, a gente acumula Ah, documentos no computador, né? É outro tipo de em bagunça que a gente pastas vai no criando, computador, né? dezenas de pastas. No destralho eu falo, tem uma parte que é o destralho tecnológico, que é exatamente isso, né? Porque às vezes a gente está super, né? A minha casa tá ótima, tá Incrível. nos trinks, mas aí você entra no computador, tá aquela lixo eletrônico, aquela confusão, você não sabe nem se achar no computador, né? Então também tem isso. Também é um acúmulo também, né? Também é um tipo Também, não, de claro, a bagunça. tecnologia também gera um lixo. É um Já, lixo eletrônico, ocupa menos espaço na estante, mas ocupa espaço no computador. E o é. computador também manda você destralhar. Ontem Tem mesmo um eu chamei limite. um técnico aqui para ele me explicar como é que eu limpava o meu Chrome. Porque o computador mandou eu limpar, eu não sabia. Você imagina o que é que não tinha de coisa lá, né? A casa O não próprio manda, né? computador. A casa, ó, eu vou te falar que a casa não manda mais ou menos, sabia, Leda? Porque assim, o que acontece? A casa ela fala com a gente com manifestações que eu chamo. O que são manifestações? Por exemplo, eletrodoméstico quebrando ou queimando, problema elétrico, vazamento, infestação de insetos, tudo isso é uma forma da casa comunicar com a gente. Então, assim, que a gente precisa olhar para a nossa vida de alguma forma. Então, assim, tem diversas situações que me aparecem, assim, parece até engraçadas a gente falando agora, mas tem
né, um olhar mais profundo. Então, às vezes, tem gente que me procura, olha, eu tô com uma infestação de formiga na minha casa que eu não consigo resolver de jeito nenhum. E aí a gente tem que olhar, por que aquelas formigas estão fazendo ali? Né, teve uma cliente uma vez que a gente olhou para aquilo e assim, as formigas estavam ali para mostrar para ela, porque a formiga tem muito esse simbolismo de trabalhadora, né? De trabalhar demais e tudo. Então, mostrar Uhum. para ela que ela precisava, né, descansar, que ela estava, né, colocando muito esforço nas coisas e tudo, e fez todo sentido para ela. Ela começou a olhar para isso. Teve uma vez uma cliente minha que ela mudou de carreira, ela era advogada e começou a trabalhar com terapias holísticas. E ela não conseguia avançar na carreira de jeito nenhum, e ela falava, Lu, mas eu tô fazendo tudo o que eu posso fazer e não tá indo para frente, assim, eu vou precisar, não sei, eu vou ter que fazer outra coisa e tal. E o que que acontecia? Ela tinha na casa dela todos os terninhos, todos os taierros de advogada, todos os códigos, né, que ela usava quando ela era advogada. Então, assim, o que que significa isso? No fundo, ela não estava olhando para a carreira nova, Ela ela não estava desapegou presa. da carreira anterior, né? Ela estava Porque às presa vezes a ainda à gente não carreira se antiga. despede das coisas. Né? Não se Totalmente. despede de uma carreira, ou não se despede. Por exemplo, os livros que você já leu e que não vão, você não vai reler, porque tem um monte de livro que a gente leu e que a gente sabe que não vai reler. Até porque Tem. tem o volume, né? O volume, a fila. Eu me atrapalho muito com a minha fila de livro. E olha que eu não leio um de cada vez, eu leio dois, três simultaneamente, porque eu canso de um, passo para o outro e tal. E eu vou acumulando, eu tenho dificuldade, porque há dificuldades e dificuldades. Por exemplo, roupa nova, eu não tenho dificuldade nenhuma de me desapegar. Roupa velha eu tenho, porque Porque como eu tem já, história. porque tem história, porque eu gosto de dormir com aquela camiseta, falar, não, mas ela está péssima. Eu falo, mas é uma vergonha dormir com isso. Para que eu preciso disso? Mas eu falo, poxa, mas ela é tão gostosinha. Mas não tem mais coisa assim? Isso eu estou Tem, falando da tem, camiseta tem. como um símbolo mesmo, né? Tem livro, tem disco, CD. CD, para que uma pessoa tem CD? Para cada pessoa tem ali, né, Uma o seu história com ponto aquelas fraco. coisas. E tem o seu ponto fraco, né? Por exemplo, meu eu sei que são livros também, então assim, tem gente que são roupas, tem gente que roupas é o ponto fraco, tem gente que objetos de casa, coisas herdadas é o ponto fraco. Então, assim, a gente precisa olhar, né, por que que a gente ainda tá apegado àquilo? Porque assim, ok, se eu uso, se eu gosto, tá em movimento, se é uma coisa que me agrada, tá tudo bem, não tem problema você ter uma estante cheia de livros. Agora, se eu tenho os livros ali parados, né? Isso é conhecimento parado. Então, eu posso me sentir mentalmente sobrecarregada porque eu tenho uma estante cheia de livros e eu não faço nada com eles. E aí, às vezes, a pessoa está ali procrastinando, não consegue avançar, não consegue, né, dar movimento, porque está com a casa cheia de livro parado. Não faz E sentido. às vezes você não consegue nem achar, né? Eu estou lendo o livro e me remeteu a outro. E eu falei, meu Deus, onde é que está esse livro? Eu não li esse livro. Mas eu adoraria emendar um no outro, porque eles têm conexão, entendeu? Eu sei que tem a conexão, não sei onde está materialmente, fisicamente o livro. De tanta coisa que tem, tanto Tá quase livro que comprando tem, o entendeu? segundo, né? Eu vou Ele ter de que me novo e vai estar dedicar, eu com vou acabar dois. comprando É. outro, entendeu? Porque eu não vou conseguir. Eu já cansei de fazer isso, de comprar um livro porque eu não achei o meu. Eu já fiz isso milhares de vezes. Eu acho que quem gosta de ler já fez isso milhares de vezes. Eu já Né? fiz assim, comprando tipo no Kindle e depois ver que eu tinha um livro físico. É, é uma coisa É, inacreditável. Não, é. eu compro físico, eu nem penso no Kindle, entendeu? Eu estou pensando, mas se eu não acho o livro, é porque esse específico, ele é de um clube, do Clube do Ludovico, e não vende. Hum, Não vende na livraria. uhum, uhum, Então, eu vou uhum. ter que É, achar. Se eu tem que quiser ler, achar, eu tem vou que ter que achar. achar, Então, eu vou tem ter que que me achar. empenhar. Eu fico olhando para os lados, porque tem livro por toda parte, entendeu? Em cima Mas o da que, mesa, no assim, carrinho ali, na estante, não sei. Porque eu sou apegada mesmo. é, E eu acho que deve ter, cada pessoa deve ser apegada a uma coisa, deve ter gente apegada, sei lá, a tudo, né? A tem, caneca, a tem. coleção, porque senão não tinha gente que tinha coleção. Né? Agora tem também, a gente tem aqueles acumuladores, assim, que são situações bem sérias mesmo, entendeu, Leda? Assim, eu já tive aluno, já tive cliente, assim, então, assim, aquilo mesmo, das pessoas pegarem coisa da rua, levarem, sabe aqueles programas americanos que a gente vê Sim, de é horrível de ver acumulação? aquilo. É Dá um sério, é uma mal-estar, né? doença. É uma É, doença. porque Então, é assim, doença mesmo. chega a ser uma doença, é uma coisa realmente muito difícil de trabalhar. Então, isso acontece. A gente não está falando desse nível de acúmulo, desse Não, nível de tô falando de um confusão. acúmulo.
sei lá, vou normal, vamos chamar pensar assim, de né? saudável, né? Saudável, normal. Um acúmulo que remete a um acúmulo de interesse, né? E no caso do livro, você se interessa por leitura. Você lê, eu leio todo dia. Uhum. Então, eu preciso ler todo dia. Entende? É uma necessidade mesmo. Eu não sei não ler todo dia. É muito difícil. Então, você tem mais dificuldade de se desapegar disso, Sim, né? sim, sim, sim. E eu acho que assim, é o que eu te falei, não é assim, eu preciso desapegar de tudo. É você olhar, né, ao seu redor e ver realmente o que está em excesso. Isso está me incomodando? Né? Isso está me incomodando? Porque Sabe uma coisa ótima? A cozinha. A cozinha tem muita coisa que a gente não usa, não tem? Muito tem, pote, tem. muita coisa que você não precisa. E Você eu vou te falar, guarda porque é a doida energia, não, e a mesmo. energia da cozinha, ela é muito importante para a nossa vida. Ah, é? Porque a cozinha é aquele lugar de nutrição. Então, de eu me nutrir, do autocuidado, da autoestima. Então, assim, a pessoa que tem a cozinha zoneada, bagunçada, cheia de acúmulo, com coisa que não usa, provavelmente vai sentir algum tipo de bloqueio na vida, né? O emocional. Então, precisa trabalhar isso. Começa a liberar as coisas aos poucos. E eu não sou daquela, tipo a Mary Kondo, sabe? Aquela japonesa que fala Sei. da arte da arrumação. Ela fala para você tirar tudo, né? E não sei o quê. Eu acho que isso não funciona para todo mundo. Tem gente que vai lá, vai tirar tudo e vai ficar em pânico, ou não vai conseguir fazer nada com aquilo, vai gerar mais confusão. Então eu falo, uma gaveta por vez. Né? Hoje vai nessa gaveta, na gaveta dos talheres, por exemplo. Então assim, né? Olha os talheres, tira aquilo que não usa, organiza, limpa. Ok, só isso hoje. Amanhã, uma outra gaveta, sei lá, dos panos de prato. Tira aqueles panos de prato velho, furado, manchado, rasgado, né? Deixa só os que estão novinhos. Por que que as pessoas fazem? Elas deixam as melhores coisas para quando vem. Ah, quando vier a Visita. visita, eu vou usar a melhor toalha de mesa, o melhor guardanapo, a melhor louça, e você passa o ano inteiro usando, né? A toalha de mesa velha, o guardanapo furado, mas quando vier a visita, e aí quantas vezes na sua vida você vai usar aquilo? Não é? Eu acho perfeito isso. Perfeito, perfeito. E assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? É a visita? Não, é você. Então, assim, se você não se trata, né? Se você trata o outro melhor do que você trata você, a gente precisa olhar para isso. Eu acho isso muito simbólico e muito interessante, o guardar para visita, ou a roupa de ficar em casa. Por que tem que ter uma roupa de ficar em casa? Eu me lembro quando eu era pequena, tinha muito isso. Não, essa não é roupa de ficar em casa. Como assim não é roupa de ficar em casa? Porque é claro que você não vai ficar em casa toda de paetê, e, né, com um bordado de miçangas e paetês. Não é bem isso que eu estou dizendo. Mas Sim. por que você precisa ficar rasgada, ou maltrapilha, ou manchada, ou maltratada? Né? Quem disse, né? Só se Então, arrumar quando isso, vier esse eu alguém, já né? Só se venci, arrumar esse quando eu você já vai sair. venci. Não. Não, não faz Mas sentido. cada coisa é uma batalha também, né? Porque são É. muitas crenças e que Uhum. você herda, que você vem arrastando, né? Essa coisa da guardar para visita tem muito a ver com mãe, com avó, Tem, não é? tem. E até esse acúmulo também tem, né? Se você, assim, se a gente, né, pensar na casa das nossas mães, das nossas avós, tem muita coisinha, né? Muita, né? Nos potes, para mim me É, lembra os potes. muito, muita louça, né? Na casa da minha avó tinha muita louça, louça que é para isso, louça que é para aquilo. Então, assim, a gente realmente cresceu nesse ambiente, né? E vai trazendo essas crenças. Então, é o que você falou, a gente precisa olhar e ressignificar isso. Muita gente chega para mim também, assim, às vezes com diversas coisas herdadas, porque assim, era da minha avó, da minha bisavó, eu preciso guardar isso. Mas você gosta disso? Não, não gosto. Você usa? Não, não uso. Mas aquela coisa de obrigação, né? Como era da família, eu preciso ter esse legado. E não, não precisa, né? É melhor passar para alguém que vai fazer uso, né? Colocar no antiquário, colocar, né, sei lá, disponível para alguém que gosta daquilo e vai fazer uso de alguma forma, do que ficar guardando em casa só porque foi da família. Porque assim, a gente não leva nada com a gente pro caixão, não é É verdade? verdade. Então você está guardando para quê? Para deixar depois para quem? Aí você vai passar esse peso para os seus filhos ou para outra pessoa ter que lidar com aquilo, né? Resolve o que você tem que resolver agora para não deixar trabalho para ninguém, porque a gente não leva nada, a gente não leva nada. É verdade. Mas é difícil. Por exemplo, o que você não consegue se desapegar? Porque eu, por exemplo, tem coisas que eu tenho certeza que eu não consigo. Jogo americano, por exemplo. Eu adoro o jogo americano.
lugar americano. Eu gosto de trocar, eu não gosto de ficar todo o tempo com o mesmo, sabe assim? Aham, Eu aham. gosto de combinar com coisa e tal. Eu nem tenho tantas louças assim, mas eu acho bonito quando a pessoa coloca a mesa e tem uma louça especial que combina com aquele lugar americano ou jogo americano, o nome que a pessoa Aham, dá àquilo. aham. Acho bonito guardanapo, porta-guardanapo e tal. Eu nem uso, eu uso sempre no dia a dia guardanapo de papel, porque é muito mais fácil, muito mais prático, né? Mas eu gostaria de ser uma pessoa de mesas postas, assim, sabe? Quase teatrais. Eu acho lindo. Aí eu não consigo me desapegar dos jogos americanos. Também não tenho milhões, mas, Aham. entendeu? Mas você Eu tenho usa? uma gaveta cheia. E eu, uma vez numa festa, conheci uma moça que tinha armários, assim, sabe, prateleiras e tal, e separados por cor. Quer dizer, cada um tem a sua maluquice, né? É, eu Mas acho, a gente assim, tem que escolher então, uma, pelo menos, não pode ter todas, né? pode ter algumas. Mas assim, é você olhar para aquilo assim, ok, por que que eu ainda estou apegada a isso, né? O que que me prende a isso, na verdade? Porque tem algo por trás. Nunca é sobre o jogo americano, nunca é sobre a roupa, nunca é sobre o livro, entendeu? O que que me prende aqui a isso, né? Então é a vontade que você tem de, né, ter, sei lá, as mesas postas, né? Ou ter as pessoas em casa, né, para poder participar disso. Então, assim, cada um tem que olhar para dentro de si e entender o que está por trás disso, né? Nessa mudança que eu estava fazendo agora, mais uma vez, para tirando um monte de coisa, né? Eu me deparei com os desenhos dos meus filhos, né? Caderninho, aquelas coisas que a gente acaba guardando. E eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, assim, eu seleciono, eu tenho uma pasta assim desse tamanho, assim, aquelas pastas de arquivo que eu falo, olha, tem que caber aqui, uma para cada filho. Então, assim, se começa a lotar muito e não ter espaço, precisar de outra pasta, eu preciso tirar alguns para colocar Verdade. outros, entendeu? Então, assim, é o meu limite de tamanho. Mas eu comecei, assim, eu estava 5 anos nesse apartamento que eu mudei, assim, eu nunca abri aquela pasta. Então, a gente comecei a pensar, mas por que que eu continuo guardando isso? Ah, porque, né, os desenhos dos meus filhos pequenininhos, a É. primeira... Assim, essa lembrança está comigo, né? Tá no meu E as coração, assim. centenas de fotos? Você tem centenas de fotos dele, de Não, pois papel? é. Não, Eu tenho. de papel eu desapeguei já. Tem no Não celular, né? desapeguei nada, não desapeguei mesmo. E sabe que eu fiz uma experiência, estou fazendo uma experiência com a minha neta de imprimir alguma. É claro que eu não estou imprimindo no número que eu imprimi dos meus filhos, do Aham. meu filho. Por quê? Porque naquela época a gente fazia um filme inteiro, tinha 36 poses. Você ia É, e não revelar e tinha, a gente você. não tinha o online, né? A gente Não, não tinha câmera, nada mas disso eu para não tinha fazer. online. É, Meu filho vai é. fazer 40 anos, então não tinha Uhum. isso. Você fazia foto, levava aquele rolinho do filme para a loja revelava, fazia Depois que cópia você e via você se estava levava boa para ou não. casa. Aí você jogar aquilo fora é um desastre. Para mim, eu não consegui. Isso eu não consegui mesmo. Tenho caixas e caixas. Aí, por eu moro entre o Rio e São Paulo, no Rio e em São Paulo, eu tenho caixas de foto. Aí, com a minha neta, eu já estou fazendo uma coisa diferente. Eu imprimo algumas de Uhum. alguns momentos. Mas sabe que ela curte a beça ver? É muito legal. É muito Eu legal. descobri que, como ela não tem muito, todo mundo só fica no celular, né? Eu acho que eu sou a doida das fotos, né? Então eu mostro para ela em papel. Ela acha engraçado Ah, mas rever, olha que sabe? legal, né? Você ter Mas eu isso, talvez. tenho um pouquinho, não é É, uma coisa, não é então. como eu fiz com meu filho, não, não pirei, entendeu? Então, fazer um Porque aí eu já álbum, tinha essa né? Que ela consciência e possa. não tenho mais o espaço que eu tinha antes. É, assim, fazer um álbum que ela possa guardar, que possa ser uma recordação, né? Que isso possa depois. É diferente de você ter milhares de fotos que estão numa caixa guardada lá em cima do armário que a gente nunca abre. Então, assim, né? Às vezes, se você tiver menos num álbum que você fez ali com aquele propósito, você vai olhar muito mais, vai curtir muito mais do que deixar um monte de foto guardada. Então, assim, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente pensar, né? Há quanto tempo eu não olho para aquele lugar? Há quanto tempo eu não mexo nessas coisas? Será que realmente eu preciso ter isso dessa forma, né? Quando que eu vou olhar isso de novo, né? Quando que eu vou mexer nisso de novo? Então, a gente refletir sobre isso, né? O que que me mantém apegada, né? Então, por exemplo, quando eu fui olhar as coisas dos meus filhos, eu falei, nossa, é aquela coisa de, né, aquela nostalgia de você querer voltar ao tempo, né? E que eles voltem a ser crianças, não sei o quê, mas isso não vai acontecer. Então, assim, eu preciso curtir o momento presente, porque quando a gente tem muita coisa do passado, o que que acontece normalmente? A gente está preso ao passado. A gente está nessa nostalgia. E não deixa a gente se manter o presente. Então, por exemplo, se a gente tem em casa, né, vários portas-retratos com várias fotos assim, lá de trás,
A chance da gente acordar durante o dia, andar pela casa e ficar nostálgica é muito grande. E às vezes ficar até triste, né? Porque aí vai lembrar das pessoas que já faleceram, vai lembrar daqueles momentos, nananã, e você vai ficar mais para baixo. Então, assim, eu costumo sugerir que você tenha fotos atuais, né? Fotos, por exemplo, da sua Uhum. neta hoje, né? Eu Dela, também, eu dela rindo tenho fotos de hoje, hoje. não é? Porque Não é isso tenho que vai foto de botar você. pessoas que já partiram e tal. Não importa retrato, né? Não importa o retrato, exatamente. É. Tem ali na sua caixinha as coisas que você quer, às vezes, ver a foto de Aquela, alguém e tal. lembranças e É, tal, né? Acho Então, que assim, tem que são ter uma coisas. pasta de lembranças, porque também você viveu aquilo, né? É, Não precisa é. ser um armário inteiro, mas Não, uma uma caixinha, uma pastinha, caixinha. uma Uma caixinha, uma caixinha. pasta, uma coisa é legal ter. Tem, Eu eu não sou, acho não também. gosto muito também da ideia de não ter nada da minha vida, como se eu tivesse uma vida hoje, não fosse uma continuação da de ontem. É uma continuação, só não precisa ser um compromisso, Uhum. Não não é precisa uma ser algo coisa que meio pese, assim. né? Não precisa ser algo que pese, tem que ser algo que te coloque para cima, que você vá lá e veja aquilo e tenha vontade de ver. Não uma coisa que pese, que você vai olhar e falar, nossa, é tanta coisa que eu não sei nem para onde olhar, eu não olho para nada, eu não consigo ver nada, né? Agora você ter É realmente muito ali a sua louco. história de forma organizada e prazerosa, né? Eu acho que essa é a diferença, não é para você não ter nada, é você ter de uma forma que faça sentido para você. Isso em qualquer parte, né? Seja nas roupas, nas louças, na parte da cozinha, nos livros, né? É você ter aquilo e você realmente amar aquilo e ter uma conexão real e aquilo fazer sentido para você e te colocar para cima. Agora, por isso que eu te falei desses estudos, né, que tem mesmo, né? Principalmente afetam as mulheres. Por quê? Porque normalmente, né, a mulher passa mais tempo em casa, cuidando da casa, naturalmente, né? Então, ter essa acumulação, ter coisa demais, afeta emocionalmente, fisicamente e energeticamente as mulheres. Elas ficam sobrecarregadas, né? E às vezes nem sabe por quê, né? Porque é tanta coisa ali para lidar, né? Até para você limpar uma casa, organizar uma casa, é muito mais difícil, você tem muita coisa, É né? verdade, até que para Nunca tá limpar arrumado, você nunca tá fica meio limpo. desanimado, né? Porque tem muita coisa. E a poeira é uma coisa complicada, porque ela se mete em todos os buracos, né? Ela é muito intrometida, a poeira, né? É, E já que você falou de poeira, né? Esse tema, eu cada vez mergulho mais nesse tema de casa, mas eu trabalho também com esse olhar mais integral, né? Um olhar para a saúde como um todo, né? E a casa é também algo importante nesse sentido, né? E eu estou trabalhando assim, pesquisando muito nessa questão dos produtos de limpeza, dos produtos químicos, de como eles afetam também a nossa vida. E eles afetam de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então também tem diversos estudos que já mostram, por exemplo, né, você usar, por exemplo, um desinfetante, né, que tem ali aquela composição que a gente não consegue nem ler aquilo, né? Afetam os hormônios, afeta, né, a parte respiratória, então afeta, muita gente tem asma, bronquite por causa dos produtos de limpeza, né? Esses aromas artificiais que a gente tem, né, emaciantes, tudo isso. Então você está com aquela roupa ali, aquele cheiro fortíssimo o dia inteiro. Isso afeta toda essa parte respiratória. Então, assim, também a gente olhar para isso, né? O que que a gente quer ter dentro da nossa casa, né? O que que a gente quer, né, colocar para dentro do nosso corpo. Então, é muito interessante quando a gente começa a mergulhar nesse assunto. Para mim é maravilhoso. E depois exige muita atenção, né? Você tem que prestar atenção, porque eu nunca li um rótulo de um desinfetante. Eu sempre vou no cheiro dele. Né? Lavanda é minha preferência, então eu estou sempre viajando naquela vibe ali, mas Mas nunca se a gente li lê, um. a gente não vai entender nada. Mas assim, se a gente começa a pesquisar, né, o efeito desses componentes na nossa saúde, então assim, às vezes as crianças estão ali, criança pequena também, que é muito sensível, né? Tá ali cheia de problema respiratório sempre, fica ali uma bronquite, uma coisa atrás da outra, não sei o que, nananã. E aí, né, a mãe não sabe que é o produto de limpeza que está sendo usado na casa inteira todos É, os dias para limpar. Então, realmente quando você começa a olhar, não tô nem indo pro lado do meio ambiente, né, e da sustentabilidade, que a gente está poluindo, não tô nem indo para esse lado, que aí também a gente tira para uma outra conversa. Mas assim, para nossa saúde, o quanto a gente precisa olhar para aquilo que a gente coloca para dentro da nossa casa, né? Porque afeta diretamente a nossa saúde, afetando a nossa saúde, afeta o nosso bem-estar. Porque quem tem bem-estar sem saúde? Ninguém. ninguém. A gente aprendeu muito isso também na pandemia, né?
Uhum, Eu acho que a uhum, gente tomou mais consciência. Eu vi depois, eu entrevistei pessoas que disseram que os arquitetos e os decoradores de interior, as pessoas que, como você, mexem com o desencalhe ou destrave, ou sei lá como é que chama, tiveram muito trabalho também uhum, depois da uhum, pandemia, ou com uhum, a pandemia, uhum. porque todo mundo se tocou disso, né? Sim, Das gavetas sim. que você não mexia, dos armários que você vai socando as coisas. Eu estou falando com você aqui, estou me vendo uma parte que eu tenho de sacolas, que eu tenho que tomar coragem e jogar fora, sabe? Uhum, Tirar dali, uhum, meu Deus, botar uhum, para uhum, reciclar, entendeu? uhum, E uhum. alguns prédios, o meu prédio aqui em São Paulo tem a reciclagem, no Rio também. Né, de separar para reciclagem e botar aquilo para reciclar, para tirar, É, para porque assim, a abrir gente já tem, espaço, né? exatamente, aquilo que a gente já tem. Até Então, para a assim, coisa a gente já. circular, para o ar circular, né? Para a energia Exatamente, circular. exatamente, exatamente. E dá um, assim, um bem-estar e um alívio tão grande quando você começa a fazer esse movimento que motiva a fazer mais. Né? Por isso que eu falo, começa com uma gaveta, começa com um cantinho aí dos seus sacos plásticos, por exemplo. Aí você já vai sentir essa diferença, já vai sentir essa leveza, você vai ter vontade de partir para uma outra gaveta, partir para um outro cantinho e começar a fazer Você tem isso. que ir tirando coisa. É muito importante tirar, né? E a É, gente demora para tirar. é, Porque sempre é roupa, a gente fala, não, eu vou usar um dia e tal. É muito é, engraçado. é. Porque a gente não vai usar coisa nenhuma. Aquela Uma tralha outra vai coisa que ficar eu ali. sugiro, né, é você, por exemplo, pegar uma mala que você não vai usar mais, ou uma caixa, não sei, e ir colocando as coisas ali, né? E criar esse compromisso com você. Olha, vou deixar aqui, vou anotar aqui. Se por um ano eu não abrir isso, eu não vou nem abrir. Vai para doação. Tem um estudo também que eu vi, que eu não lembro qual foi a universidade que fez esse estudo, que fala o seguinte, que ele diz, quanto mais tempo você tem aquilo na sua mão, mais apegado você fica àquilo. É o que eu te falei da roupa velha, em É, relação à nova que eu acabei de ganhar. Eu não tenho apego nenhum, né? eles... Quer dizer, a não ser quando você compra uma coisa que você está precisando, ou que você vai a uma festa e vai comprar para aquela festa, é outro barato. Estou falando coisa assim, sabe? Do nada. É, Você fala, tá ali, é. né? Compra É, mais cabide e pronto. eles fizeram um estudo com, acho que foram xícaras, né? Então deixaram assim umas xícaras com umas pessoas com muito tempo com aquelas xícaras e outras são um tempo curto. E aí ofereceram para elas pagarem, né? As que ficaram muito tempo com a xícara pagaram acho que 60% a mais do que as que não estavam, não tinham contato com a xícara. E eles falam sobre isso, né? Assim, se a gente está com mais contato com aquilo, a gente vai tender a ficar mais e a valorizar mais. Então, se você É, põe, por exemplo, numa caixa ou numa mala as coisas, fala, vou deixar aqui guardado. Se eu não mexer por um ano, ou sei lá, menos de um ano, né? Por 3 meses, eu vou doar. E você nem abre, né? Você tem que doar depois a caixa fechada, porque se você abre, tem gente que faz isso, né? Que separa, depois vai lá buscando as coisas de volta. Ai, mas essa blusa aqui, ai, mas. E vai enchendo tudo de volta no armário, né? Vai ficando com pena. Então tem que ser realmente um compromisso para você falar, não, eu quero seguir nesse caminho do destralho, eu quero ter mais leveza, eu quero simplificar a minha vida, porque né? Ter aquilo que você usa é simplificar a sua e vida. você trabalha também com pêndulo, essas coisas? Eu amo Trabalho com radiestesia, radiestesia, eu acho um bom barato. trabalho. E Eu tenho uma recentemente, radiestesista no Rio, Lúcia, que é maravilhosa. E eu sinto muita falta, assim, de fazer isso radiestesia repetidas é vezes. maravilhoso, assim, eu amo, né, eu ensino, recentemente eu dei um curso, né, de radiestesia na saúde, então, principalmente para pessoas, assim, conseguirem escolher alimentos, né, suplementos, tratamentos que vão ajudar mais ela naquele momento. Então, ensinar as pessoas a terem essa autonomia, né? Porque eu acho que o meu propósito, na verdade, com tudo que eu faço, é levar autonomia para a pessoa. Né? Para você se conhecer, para você entender as ferramentas que você pode ter para ter escolhas conscientes e saudáveis para sua vida, né? E para o seu bem-estar. E a radiestesia é maravilhosa nesse sentido, realmente, porque ela tem, né, nossa, é um leque de possibilidades. Até uma das minhas alunas desse curso, há 2 semanas atrás, ela falou que a dentista dela usa radiestesia para ver se precisa fazer um tratamento no dente sem precisar ser invasivo. Olha que incrível. Caramba!
falei, gente, eu quero conhecer esse dentista, né? Porque é tão, É aí em é Portugal? aqui em Portugal. Você Eu está achei morando há muito tempo incrível. aí? Eu tô morando agora há quase 6 anos. Eu já morei 7 anos, voltei 5 anos pro Rio e já tô há quase 6 de novo. E é bom? É bom, é bom, é bom. Eu gosto. Você é mais desapegada aí do que aqui no Brasil? Sou bem, mas não, mais, não, não, assim, eu sou mais desapegada no sentido de tranquilidade, né? Porque a gente saiu do Rio numa época que estava bem difícil, né? 6 anos atrás, O meus Rio filhos está estavam sempre pequenos. difícil, não mudou Pois é, nada. pois é. E assim, a questão maior pra gente foi a violência, né? Então a gente passar por algumas experiências que a gente ficou meio, não, vamos. E a gente voltou para Portugal por causa disso. Mas eu acho que aí as casas são menores, né? Então eu acho que acaba a gente não consegue ter muita coisa. Aqui em Portugal as pessoas têm a tendência, os apartamentos, eles têm uma coisa que chama arrecadação, que é um quartinho, normalmente na garagem. É como se fosse nosso quartinho dos fundos, quartinho do empregado, da empregada, que a gente fala, né, no Hum. Brasil, quartinho dos fundos, eles têm um quarto na garagem. Então, Aqui em São Paulo, muitos prédios tem isso agora? têm um depósito, que é Isso. cada um tem um espaço, tipo do tamanho de um quarto de serviço, um É. quarto de empregada, na garagem. Ah, aqui tem muito disso. Eu não sabia que em São Paulo Em tinha. São Paulo é muito E comum. vira, assim, um lugar de acúmulo, né? Porque você vai, não é nem dentro da casa, né? Então é mais fácil você acumular. Porque quando é no quartinho de serviço, você fica meio, né, ainda incomoda. Você ainda vai ali. Quando é no quartinho de baixo, as pessoas vão acumulando, acumulando. Então, assim, é que eu te falei, eu não me considero uma pessoa totalmente minimalista. Eu acho que eu não sou aquela pessoa de não ter nada. Tenho apego aos meus livros, tenho apego a algumas coisas, mas acho que cada vez mais eu fico, tipo assim, ok, sabe? Igual eu tô te falando, tô vivendo num Airbnb há quase 2 meses e com as minhas coisas. Então, assim, tô sentindo falta de alguma coisa de nada. E aí faz você refletir, né? Será que você realmente precisa de tudo que você tem? Você consegue viver, né, sem nada, assim, né, com as coisas básicas. Então, Ah, mas também você é, consegue, você sabe que é temporário, né? é temporário, é temporário. Não, com Isso certeza. Mas ajuda assim, você a viver temporariamente mas assim. igual você falou de cozinha, né, me faz pensar realmente, falei, gente, eu não preciso de, sei lá, de 30% dos utensílios de cozinha que eu tenho. Não é? É tão melhor você Eu abrir uma falei com gaveta você mais e me vazia lembrei do que entulhada, né? e me lembrei que eu preciso fazer isso na minha cozinha urgente. É, eu cozinho assim, né? Você não vai, é aquela coisa, né? Você não tem nem, às vezes, boca de fogão suficiente para tanta panela. Então, por que que precisa de Não, até que tanta panela não panela? tem mais potes e coisas assim, tem muito. Há muito que desapegar por aí. É, minha mãe também tá no processo de mudança, né? E ela, toda essa parte energética e tudo, né? Eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci nesse ambiente de energia da casa, né? De fazer limpeza energética. Então, é um ambiente que eu cresci. E depois eu fui para o mundo corporativo, trabalhei muitos anos com área financeira e voltei para esse ambiente para trabalhar com isso profissionalmente, né? Minha mãe também está nesse processo de mudança, né? E eu cheguei na casa dela, tem uma colcha que era assim, da minha infância, sabe? Que ela ainda guarda a colcha. Falei, mãe, você não guarda essa coxa? Ah, eu não consigo desapegar dessa coxa. Ela é tão bonita e a gente usa ela, assim, não usa, mas é aquela coisa emocional mesmo de você, né, querer É, guardar todo aquela, mundo tem aquela memória. suas esquinas, né? Das esquinas que por que passei só eu sei, né? A gente É, guarda muita coisa. E com tem mais certeza. alguma coisa que a gente possa fazer para limpar a energia na casa, por exemplo, além do carvão e da água com sal grosso, que Tem, você falou no início, que é perto da porta? é. Tem alguma coisa que, sei lá, eu gosto muito daquele palo branco, sabe? Palo Santo, Palo, aham, aham, aham. é Palo Palo Santo que Santo, chama, né? Palo Santo, é. Palo branco, mas Palo Santo. Eu, tenho, eu gosto dele, eu gosto do cheiro, gosto do efeito que É, ele faz em mim, porque também basta você acreditar, né, que funciona. exatamente. Eu Aí, acho que assim, funciona. tipo assim, a gente não limpa a nossa casa fisicamente, não precisa faxinar a casa, porque senão a gente vai ter a casa Sim, suja com poeira. A energia é a mesma coisa, só que a gente não vê. Então as pessoas esquecem de limpar energeticamente, mas assim, da mesma forma que você faz uma faxina física, a gente precisa fazer uma faxina energética de tempos em tempos, porque senão a energia vai ficando ali, né, parada, principalmente em lugares que não entra sol, que não tem circulação de ar, ou lugares mais escuros. Então, assim, eu gosto muito de defumação, né? O Palo Santo, ele é ótimo, mas assim, o Palo Santo ele não tem uma fumaça,
tão grande, É, né? E ele dura muito pouco tempo aceso. Então, assim, muito. eu gosto do Palo Santo para... Eu normalmente faço o meu campo, assim, com Palo Santo, dou Eu uma também faço limpeza, meu campo, minha cabeça, né? meu É, corpo. isso Eu é ótimo. Mas aprendi com a para Lúcia casa, Rastesista. para casa, o Palo Santo não é suficiente. Então, eu gosto muito daquele bastão de sálvia. Não sei se você já viu. É um bastão, assim, de sálvia enrolada, seca. Seca. Mas eu não sei onde É. comprar aquilo agora. Será Ah, que tem você no compra Mercado online. Livre? É, tem, com certeza tem. Você compra online. Ah, Bastão de é? sálvia é muito fácil Como encontrar. é E que você chama? acende. Bastão de sálvia. Eu vou anotar aqui, bastão de sálvia. Bastão de sálvia, pra mim ele é ótimo. Assim, ele faz uma fumaceira, né? Meu marido fala que ele sabe que eu defumei a casa quando ele tá 3 quarteirões, né? Que ele já consegue sentir o cheiro. Os vizinhos devem achar. Mas ele é muito bom. Então, assim, tem que tomar cuidado porque a gente acende ele para não cair. Eu já queimei um pedacinho do meu Claro. sofá uma vez, entendeu? Então, tomar cuidado, botar um pratinho embaixo para não botar fogo na casa. E passar, né? Limpando. Sempre eu gosto de fazer a limpeza de trás para frente, né? Então, como se você levasse tudo até a porta de entrada, né? A porta de entrada da casa é o último lugar. Então, você começa nos quartos do fundo e leva até a porta de entrada. Ou você faz também no sentido horário, né? Começa na porta, assim, os cômodos estão na direita, dá a volta e termina na porta de entrada. Você pode também fazer, por exemplo, com água do mar. Então, fazer um spray com água do mar, ou passar um pano de chão com água do mar também, que é muito bom para limpeza energética. Você pode usar lavanda, como você falou, né? Pegar um potinho assim de ferro, botar aquele carvão para defumação, que também compra em lojas de produtos naturais e religiosos, acender aquele carvão e colocar lavanda para queimar também e passar pela casa. Anil também, aquele anil azul, né? Aquela cor do anil, ela transmuta muito energia. Então, às vezes, você pode fazer também passar um pano de chão com anil, testa para ver se não vai manchar, mas normalmente não mancha, né? Porque o anil até ele é branqueador, mas testa se não vai manchar. Passar um pano de chão com anil também limpa. Então, assim, são práticas que a gente precisa ter com frequência, né? Quem trabalha com energia, por exemplo, com reiki, né? Com outras terapias de radiestesia, teta healing, pode usar também as práticas energéticas para fazer a limpeza, né? Porque também tem técnicas para isso. Mas eu sempre gostei muito da fumaça. Então eu sou, é o que eu te falei, eu cresci com fumaça, assim. Eu me lembro pequenininha, minha mãe ia defumar a casa, eu ia sentar na rua, do outro lado da rua, e a casa saindo fumaça, assim, defumando. Então, assim, eu cresci nesse ambiente, então eu adoro fumaça. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, eu me conecto muito com essa questão da fumaça. Tem gente que não gosta, até se sente mal, É, né, com a fumaça. Não, sei lá, pode causar alguma irritação. Então, faz com água do mar, faz com, às vezes, óleo essencial, por exemplo, de lavanda, faz um spray, né, mistura um pouquinho de álcool de cereais com umas gotinhas de óleo essencial. Pode ser lavanda, pode ser alecrim. E depois completa com água. Aí faz um sprayzinho e borrifa pela casa. Mas eu acho que mais importante é aquilo que você falou, né? É a nossa intenção. Então, assim, eu não vou fazer uma limpeza energética na casa tocando funk, reclamando da vizinha, né? E, sei lá, pensando no trabalho. Não, eu vou, né, parar um pouquinho, né, respirar fundo, me conectar, né, me acalmar, intencionar, né, pedir, né, me conectar com a energia da casa. E aí vou fazer esse processo com calma, de preferência, né, durante o dia, abrir as janelas também, né, para essa energia circular, porque você não vai defumar, limpar a casa com tudo fechado. claro. Então, abrir as janelas, deixar circular, fazer durante o dia e criar essa prática. Aí as pessoas perguntam, Lu, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer uma limpeza energética? De quanto em quanto tempo você precisa faxinar a sua casa? Depende, né? É. Se você não tem criança, se você mantém tudo limpinho, talvez você possa ficar, sei lá, de 15 em 15 dias fazer uma faxina na casa, não é? Com a limpeza energética é a mesma coisa. Se você cuida da energia, se você não coloca noticiários de desgraça na televisão,
se você não deixa entrar qualquer pessoa na sua casa, se você cuida da sua energia, talvez você possa passar mais tempo essa limpeza. Agora, o contrário, né? Se, por exemplo, tenho alunas minhas que falam, meu marido vive vendo notícia o dia todo, desgraça, não sei o quê, talvez você precise fazer essa limpeza semanal. Então, assim, depende, né? Depende, mas a gente começa a se conectar, a gente começa a perceber, sabe? Quando você entra em casa, tipo assim, quando você pensa assim, nossa, estava melhor na rua do que eu tô em casa, Tá na hora. tá na hora. Já passou da hora. Não tá, não, já passou da Passou hora. da hora. Porque a gente não quer que Tá chegue nesse certo. ponto. Lu, adorei a nossa conversa. Muito obrigada. Amei, Leda. Obrigada a você. Obrigada, eu, imagina. Um beijo e até a Beijo. próxima. Até. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.